Convidamos agora o professor doutor Leonardo José Amaral de Siqueira, do Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas da Unifesp. Boa tarde a todos. Agradeço o convite e já começo a agradecer o Senapad, porque sem o Senapad não seria possível fazer o trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês. Bom, eu também trabalho com simulações moleculares. Agradeço ao Luiz pela introdução do método de dinâmica molecular, que vai transformar a minha apresentação um pouco mais, talvez menos difícil, né, para a plateia, que é bastante heterogênea. Bom, eu estou lá em Diadema, na Universidade Federal de São Paulo, no campus Diadema. O próximo, por favor. Ah, não, desculpa. Qual que é o para frente? A Unifesp, ela nasceu, não sei se todos conhecem a história da Unifesp, mas a Unifesp ela é bem recente, né? Ela nasceu da Escola Paulista de Medicina e em 2006 ela começou uma expansão pela Grande São Paulo. Então ela possui campus em Osasco, o campus de São Paulo, o campus de Diadema, Santos, o Instituto das Cidades na zona leste de São Paulo, um campus em Guarulhos e São José dos Campos. Eu que fiz aquela marcação ali, porque o Google não achou a Unifesp em São José dos Campos. A Unifesp ela tem cerca de 14.500 alunos e 65 cursos de graduação espalhados por esses campi. Bom, lá em Diadema, a gente começou de forma bem modesta, com apenas aquele prédio de aulas que está ali mais à direita, no canto inferior, e esse prédio do centro, embaixo. Depois, em 2012, a gente recebeu esse prédio do canto inferior esquerdo, que é onde é o meu laboratório e é o de alguns outros colegas. E em 2022 a gente recebeu o prédio de aulas, que é o que está no canto superior direito. Então lá nós temos 2.700 alunos de graduação, 7 cursos de graduação que estão aqui descritos, 7 programas de pós-graduação, e tudo isso espalhado aí por essas unidades no município de Diadema. Bom, as simulações moleculares que eu faço, na verdade o meu grupo faz, elas envolvem supercapacitores, né, que são representados aqui por essas caixas de simulação, mais à esquerda, no canto superior, baterias de carbono duplo, a estabilidade de nanopartículas em solventes, por exemplo, os líquidos iônicos, e captação de CO2 usando o estímulo externo, que é potencial elétrico ou campo elétrico, né, que é esse embaixo aqui. Hoje eu vou falar basicamente dos sistemas de cima, que são supercapacitores e baterias de carbono duplo, que estão relacionados com o tema da apresentação. Bom, a gente faz basicamente simulações de dinâmica molecular clássica, usando o campo de força ao PLS, e tudo isso usando o programa LAMMPS, e a gente usa um módulo especial do programa LAMMPS, que é o método de potencial constante. Nesse método de potencial constante, a carga nos átomos dos materiais metálicos, elas flutuam de acordo com a presença do eletrólito na sua interface, né? E por isso surgem essas regiões vermelhas e azuis, representando as cargas que os átomos do eletrodo vão adquirir. Como que isso é feito? Então, além desses sistemas serem grandes, contendo um número excessivo de átomos, entre 10 e 80 mil átomos,
a gente tem, em cada passo da dinâmica molecular, um processo de iterativo que faz com que essas cargas surjam de acordo com a presença do eletrólito na sua interface. Isso faz com que essas simulações já sejam 10 vezes mais demoradas do que uma simulação de dinâmica molecular clássica que pode se fazer. Bom, então, entrando sobre os supercapacitores, falar muito rapidamente sobre o que são. Supercapacitores, eles têm um formato muito parecido com os da bateria. Então, a bateria é aquele cinzinha que está ali, ele tem 2 eletrodos, um eletrodo negativo e sanduichando um eletrólito que precisa ter íons. A energia armazenada nos supercapacitores advém da adsorção dos íons na superfície do eletrodo. E isso faz com que esses sistemas tenham elevada potência, mas baixa densidade de energia. E aqui, na direita, né, como é que a gente pode avaliar a performance de um supercapacitor? Então, nas abscissas, a gente tem a energia específica e nas ordenadas a potência. Então, o supercapacitor é aquela área ali meio azulada, mais um pouquinho para frente, com um pouco mais de energia, são as baterias que a gente usa nos nossos celulares, né? E o que a gente quer para fazer é aumentar a performance do supercapacitor, deslocando aquela curva azul na direção da curva verde, ou seja, aumentando a energia. Mas como fazer isso? Bom, primeiro a gente precisa entender que a energia armazenada no supercapacitor ela depende do quadrado da voltagem em que esse sistema está sendo operado. Então, usar água, a gente vai ficar limitado a 1,2 volts, que é a voltagem com que a água é estável. Acima disso, ela decompõe, forma bolinhas, e então a capacidade armazenada de eletrólitos aquosos é pequena por causa dessa instabilidade da água. Então, o que a gente faz? Usa os líquidos iônicos, que são sais, que são líquidos à temperatura ambiente. Eles têm algumas características interessantes, como a estabilidade eletroquímica, que varia de 3 a 4 volts, e isso faz com que a energia armazenada aumente com o quadrado dessa voltagem, né? Então, é uma vantagem estudar esses líquidos iônicos, porém, eles são viscosos e caros. Então, a gente estudou supercapacitores formados por eletrodos planos de grafite, e o que a gente observa é que quando se aplica o potencial negativo, os íons de carga oposta eles são atraídos para o eletrodo negativo, e os de mesma carga, que são os coíons, são repelidos. Com isso, tem uma concentração de contraíon na superfície de cada um dos eletrodos. E aqui a gente fez uma simulação computacional em que a gente usou líquido iônico com grafeno decorado com fulereno. Isso gera uma porosidade no eletrodo, e o que a gente vê é que a carga armazenada, que é aquele que aqui na tabelinha embaixo, ela é 5 vezes maior do que quando se usa só o grafeno, né? E aqui a gente mostra no canto direito que, a partir dessas simulações, a gente pode calcular a capacitância, a carga, e o tempo de carregamento, que é o tau. O tau, para quem lembra das aulas de física 3, é resistência vezes capacitância, né? Então, tendo a resistência, a capacitância, é possível calcular a energia e também a potência. E aí a gente pode chegar naquele gráfico de Ragone, e a gente vê que a gente está com esses sistemas no gráfico ali de 4 volts, com uma energia compatível com baterias de íon lítio.
Depois a gente estudou o efeito de eletrodos porosos no formato de slit. Esse é o modelo mais simples para se inserir porosidade no eletrodo, né? E aí a gente viu o efeito de tamanhos dos íons, e o que a gente observou aqui é que líquidos iônicos que têm íons pequenos acabam armazenando mais energia. Ok. Aqui a gente fez um outro trabalho em que a gente avaliou o efeito do tamanho dos íons e dos poros. Então, a gente usou íons pequenos e grandes, e o que a gente observou é que os poros pequenininhos, eles ficam vazios conforme se tem este íonzinho aqui, que é menorzinho. Esse íon, apesar de ser esférico, ele não é menor e não consegue entrar nessas fendas pequenininhas. O efeito disso... Será que eu consigo? O efeito disso é que, quando aplica a voltagem, tem um efeito parecido com isso daqui, né? Aplicou a voltagem, os íons que não estavam no eletrodo, agora são atraídos e eles penetram, né, inundando o eletrodo vazio. Com isso, o que a gente observa é uma alta potência, uma alta energia armazenada. Agora a gente mudou a natureza do eletrodo, colocando algumas oxidações que geram o óxido de grafeno, e a gente comparou com aqueles eletrodos que não têm a oxidação. O efeito que a gente viu é que o óxido de grafeno ele armazena menos carga, que é aquele primeiro círculo vermelho lá em cima, círculo não, mas uma elipse, e ele tem uma maior resistência. Por que essa resistência é maior no óxido de grafeno? Porque as moléculas que compõem o eletrólito podem fazer ligações de hidrogênio, e essas ligações de hidrogênio seguram os íons, tanto de sair do eletrodo quando se aplica a voltagem. Uma outra classe de materiais que a gente estudou são os supercapacitores de Martins. Os Martins são carbetos de metais de transição, com várias estequiometrias. Eles têm a capacidade de propriedade metálica, o que pode fazer com que esses materiais sejam usados como supercapacitores. Aqui, no primeiro trabalho que a gente fez, a gente estudou a adsorção de moléculas que compõem o líquido iônico na superfície desses materiais, para que a gente pudesse empregar um novo modelo, né, de potencial constante que leva em consideração a eletronegatividade de cada átomo, considerando que esse material agora não é só composto só de carbono, mas tem pelo menos 3 átomos diferentes. Então, a gente vê uma excelente correspondência entre os dados da simulação clássica com os dados do DFT, mostrando que esse modelo é bastante robusto. E aí a gente fez simulações desses sistemas e avaliou o quanto eles podem armazenar energia e potência a partir do gráfico de Ragone que está aqui, usando aquele modelo de eletrodos porosos, conforme está lá. E nas baterias de carbono duplo, nós fizemos 2 trabalhos nesses sistemas de baterias de carbono duplo. Bateria de carbono duplo, ela podem ter 4 tipos de mecanismos de carregamento atuando nesses sistemas. Então, você pode ter eletrodos como aqueles lá do quadro A, que são todos íons intercalando nas interfaces, né, nos poros da grafite. Você pode ter um carbono do lado esquerdo poroso, mas
mais heterogêneo, e de um outro lado, grafite. Então, você vai ter um mecanismo de adsorção e de intercalação, e pode ter o inverso, e pode ter também uma situação muito parecida com as dos supercapacitores, que seriam os dois eletrodos com carbono poroso e desordenado. Por que a gente está querendo estudar, então, essas baterias de carbono duplo com sais de sódio? Porque, diferente do lítio, o sódio ele é muito mais barato e é amplamente distribuído na natureza. E, para as baterias de sódio, o eletrodo de escolha, elas ainda não estão no mercado, mas estão vindo. O eletrodo de escolha são os carbono duros, que tem aquela estrutura lá do canto direito, canto esquerdo superior, desculpe. E nessas baterias de sódio, existem 3 tipos de mecanismos responsáveis pelo carregamento ou armazenamento de energia. A intercalação, aquele segundo que agora me fugiu o nome, e o terceiro, que é a adsorção na superfície do eletrodo. Vejam que, dependendo da temperatura em que os eletrodos são produzidos, então, por exemplo, se faz um carbono duro a 900 graus Celsius, vai ter esse 100% do mecanismo de armazenamento de sódio como um processo 3, que é o de adsorção, que é exatamente o que tem nos supercapacitores. Se aumenta um pouco a temperatura para 1300, ainda assim são 70% do mecanismo adsorção de íons na superfície. Apenas quando se eleva a temperatura de produção do material carbonáceo para o eletrodo, é que se começa a ter um grau maior do mecanismo 2 e 3, que são os mecanismos que armazenam mais energia. Ou seja, na prática, o que determina o armazenamento nas baterias de sódio ou nas baterias de carbono duplo, usando sais de sódio, vai ser a adsorção. O que faz com que as simulações clássicas que a gente usa sejam perfeitamente aplicáveis e podem ser feitas, né? Então, aqui a gente mostra um resultado em que a gente usou uma solução superconcentrada, uma solução aquosa superconcentrada, e o que a gente vê é que os sódios, né, naquela figura lá da esquerda, eles se distribuem mais homogeneamente para dentro do eletrodo, enquanto que o ânion ele fica mais concentrado nessa região de acesso aqui do eletrodo. Além disso, a gente consegue ver que, por exemplo, esse cátion 2, ele estava nessa borda do eletrodo, ele fica oscilando nessa região Z aqui, quando de repente ele dá um salto para cá, e aqui ele perde totalmente as moléculas de água que estavam em volta dele e começam a interagir mais com o carbono. Então, a gente consegue, fazendo simulações moleculares, entender como que é o mecanismo de carregamento desses sistemas, né? E fazendo um filminho. Aqui um outro eletrólito bastante tradicional em baterias, que é um polímero PEL, né? Da mesma maneira, a gente consegue entender como que os íons sódio entram nesses eletrodos, e a gente percebeu também que, assim como lá para os supercapacitores, os íons que têm um menor volume acabam gerando uma maior energia armazenada. Então, essas são as nossas conclusões. E aqui, eu acho que mais importante para essa plateia é a gente fazer os agradecimentos aos colaboradores, aos alunos. Sem eles, nada disso seria possível ser realizado. As agências de fomento,
Lembrar que esse trabalho teve contribuição, suporte financeiro do Cine, CAPES, FAPESP, CNPq, do INEL, Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, e também do Senapad, que, como eu disse no início, foi fundamental para que esse trabalho fosse realizado. Muito obrigado.